Fala galera concurseira, a disciplina é sobre arquivologia e o mapa mental de hoje é sobre método de arquivamento. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação aos métodos de arquivamento, nós temos o método de arquivamento alfabético, o método de arquivamento geográfico e o método de arquivamento ideográfico e também o método de arquivamento numérico. Com relação ao método de arquivamento alfabético, nós temos várias regras com relação a esse método. Eu separei aqui todas essas regras, vamos falando uma por uma. Primeira regra, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Nome, Daniela Firme Miranda. Aí você pega o último sobrenome, joga para o início, aí fica Miranda Daniela Firme. A segunda regra, nome Humberto Castelo Branco. Aí você pega os dois últimos sobrenomes e fica Castelo Branco, vírgula Humberto. No caso, são para sobrenomes compostos. Terceira regra, Hector Villa-Lobos. Também com sobrenomes compostos, porém indicado com hífen. Você pega, joga para o início, Villa-Lobos, vírgula Hector. Outra regra, José Pereira Santa Cruz. No caso aqui são regras com nome de santo, Santa Cruz. Aí você pega, também joga para o início, vírgula, José Pereira. Então você observa que aqui é a regra tradicional, a Daniela Firme Miranda, joga o Miranda para o início e depois finaliza com Daniela Firme. Aqui nós já temos a regra de nome composto, Castelo Branco. Aqui nós temos a regra de também nome composto, porém indicado com hífen. E aqui nós temos a regra utilizando santos, né? Nesse caso temos o exemplo de Santa Cruz. Outra regra. Aqui nós temos três nomes, né? José Silva, J. Silva e João Silva. E aí agora como vai ficar o seu método mais a sua ordenação? Que aqui fala iniciais abreviadas têm precedência. Então, J. Silva fica Silva J. João Silva fica Silva João. E José Silva fica Silva José. Aqui faltou ouvir, né? Então, observa-se que no caso a sigla abreviada ela tem precedência com relação às demais. E aqui é por ordem alfabética. Silva, Silva, João, aí o A na frente do S ficando na frente. Na outra regra, também nós temos três nomes e a sua ordenação e seu método. Marcos Araújo da Silva, aí fica Silva na frente, Marcos Araújo da. A preposição fica sozinha no final. Fábio Moreira e Souza, nós temos o Souza na frente e Fábio Moreira E. O E fica sozinho no final. Hugo Ferreira Dávila, Ávila, Hugo Ferreira Dá. A preposição D fica sozinha no final. Outro caso, com relação ao grau de parentesco, né? Neto, filho e Júnior não devem ser considerados na ordenação alfabética. O nome, Elvis Correia Miranda Júnior. Então, Miranda Júnior, Elvis Correia. Então, no caso, o Júnior vem para frente e faz a ordenação. Nomes estrangeiros, nesse caso aqui, como em inglês, George Walker Bush, o método é igual ao primeiro método. Você coloca o Bush na frente e finaliza com o George Walker. O outro método, Leonardo da Vinci. Nesse caso aqui, a preposição ela vem para frente, por conta que a preposição está com letra maiúscula. Aí, da Vinci, Leonardo. Ludwig van Beethoven. Aí fica Beethoven, Ludwig van. Aí, nesse caso aqui, como está minúscula, ela fica igual às demais. Nomes espanhóis devem ser ordenados pelo penúltimo sobrenome, não pelo último. Nesse caso aqui é Juan Fuentes Bolanhas, vírgula Juan. Os nomes asiáticos, eles não têm essa ordenação. Eles seguem normalmente. Mao Tse Tung, a regra também Mao Tse Tung. Empresas já tem essa diferença aqui. O Boticário fica Boticário, O entre parênteses. The Times, Times D entre parênteses. E Fundação Getúlio Vargas, não tem ordenação. Outra situação, segundo o Congresso de Medicina,
Congresso de Medicina, segundo entre parênteses. Terceiro Seminário de Direito, terceiro entre parênteses. Quarto Simpósio de Arquivologia, quarto entre parênteses. E a última regra, engenheiro Danilo Lima, aí fica Lima, Danilo Engenheiro. Aqui no caso também poderia ser qualquer deputado, senador, vereador, também poderia vir no final entre parênteses, certo? Então esse seria o método alfabético. O método geográfico considera o local ou a procedência do documento para a realização de seu arquivamento. Pode ser por estado, por país ou por cidade. Por estado, ordena-se alfabeticamente. No estado, a capital deve vir em primeiro lugar. Então, no caso, eu vou ordenar alfabeticamente por estado, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás. E aí, dentro do estado, eu vou ordenar também alfabeticamente, porém, a capital vai vir em primeiro lugar. Então, a capital do Ceará é Fortaleza. Então, Fortaleza em primeiro lugar, e depois Crateia, Juazeiros, e assim em ordem alfabética. Por país, é a mesma regra do estado. Então, no caso aqui, eu vou ter Argentina, Brasil, Colômbia. Aí aqui dentro do Brasil, eu vou ter Brasília, primeira capital, e depois outras cidades em ordem alfabética. Por estado, ordena-se alfabeticamente, identifique seu estado entre parênteses no final. Então, eu vou ordenar as cidades alfabeticamente, né? Anápolis, Cubatão, Fortaleza, Manaus, e depois eu vou colocar entre parênteses o estado, que não precisa ter ordenação. A ordenação cabe apenas nas cidades. Então, esse seria o método geográfico. Com relação ao método ideográfico, é difícil a aplicação, exige a interpretação dos documentos com conhecimento dos assuntos. Refere-se ao tema, temático ou assunto. É subdividido em ideográfico alfabético e ideográfico numérico. O ideográfico alfabético subdivide-se em dicionário e enciclopédico. O dicionário ordena-se alfabeticamente em um único nível: admissão, aposentadoria, cirurgia. Então, está vendo aqui, nós temos a ordem alfabética em apenas um nível. O enciclopédico ordena-se alfabeticamente em níveis hierarquizados. Nós temos finanças, empréstimo e bancário. Aí nós temos aqui o primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Mesma coisa aqui, o pessoal, treinamento e estágio. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Aí aqui dentro desses níveis que vai ter a sua ordenação. Quanto ao ideográfico numérico, os assuntos são codificados hierarquicamente, gerando código ou plano de classificação. O código ou plano de classificação é um instrumento utilizado para a classificação ou ordenação dos documentos de arquivo. Sua elaboração antecede a elaboração da tabela de temporalidade. Relaciona os documentos com as suas atividades ou funções geradoras, espelhando assim o funcionamento e estrutura da instituição nos arquivos. A classificação dos documentos de arquivo é feita a partir da análise da função do documento. É uma das referências para a recuperação das informações dos arquivos corrente ou intermediário. O código ou plano de classificação é aplicado na fase corrente ou intermediária. Quadro de arranjo é uma atividade intelectual e física que visa a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com o plano ou quadro previamente estabelecido. É aplicado na fase permanente. O método ideográfico numérico, ele ordena-se a partir dos códigos de assunto. Então, pessoal, férias, treinamentos, estágio. Então, aqui eu tenho a ordenação por código de assunto. Mesma coisa que um outro exemplo. Fiança, empréstimo, rurais, bancários, ordenando pelo código de assunto. E, por fim, nós temos o método decimal. Limita os assuntos a, no máximo, 10 áreas ou classes, muito utilizado nas bibliotecas. Então, o método decimal, 10 áreas ou classes. E o método duplex permite a criação de classes ou áreas de forma ilimitada. Com relação ao método de arquivamento numérico, ele subdivide-se em método simples, cronológico ou dígito terminal. O método simples, ele é de fácil aplicação, não existe treinamento prévio para sua utilização, inserção de novos documentos é feita sempre no final do arquivo, evita o remanejamento dos documentos que já estão arquivados, maior sigilo na guarda dos documentos, é atribuído a cada documento um número em ordem crescente. Numera-se a pasta ou cliente e não o documento. Aqui está um exemplo. Silva, Antunes, Tavares, Castelos. Aí vai chegar um outro documento aqui. Esse não é. Põe 5. Aí põe tipo Danilo. E assim por diante.
O método cronológico organiza-se por data, é orientada pelo documento. Então aqui eu tenho o número de documento, e aí aqui eu tenho a sua respectiva data. Então ele é ordenado pelas datas. O método dígito terminal é uma leitura da direita para a esquerda. Ordena-se pelos últimos dois algarismos. Agilidade em caso de vários algarismos, diminuição de erro. Então eu tenho aqui o número do documento. Aí eu faço a divisão da direita para a esquerda no caso. Então aqui fica 50, 63 e 74. Aí nesse caso aqui eu faço isso para os demais números. E aqui eu faço a ordenação. Então no caso esse aqui é o 01, 19, 34. Ele vem aqui primeiro, eu começo pelo último número. Aí vem aqui primeiro, depois o 50. E aí esse número aqui, ó, que a gente fez, ele está aqui. Ó. Aí a gente tem outro que termina com 50 aqui também. Aí ele veio para cá. Aí depois, como está igual, a gente analisa o número do centro. E aí no caso esse aqui é menor, aí ele vai para frente. Algumas observações para finalizar. Quanto à escolha do método de arquivo. A escolha se dá pela natureza dos documentos ou pela estrutura ou funcionamento da instituição. Os métodos de arquivos podem ser misturados. O método de arquivo ele pode ser dividido em método de arquivo básico e o método de arquivo padronizado. O método de arquivo básico é o GINA, geográfico, indireto, numérico e alfabético. O método de arquivo padronizado é o MASVAR, que é o mnemônico, automático, soundex, variadex e roneio. Com relação a esses métodos de arquivo, nós já passamos por eles. E agora vamos passar rapidinho pelos métodos padronizados. O método mnemônico usa-se para codificar os assuntos através da combinação de letras em lugar de números. O método automático usa-se para arquivar nomes, evitando acumular pastas de sobrenomes iguais. Combina letras, números e cores. O método soundex, método de ordenação que tem por eixo a fonética e não a grafia dos nomes. Método variadex, utiliza cores como elementos auxiliares para facilitar o arquivamento e a localização dos documentos. O método roneio, combina letras, números e cores. É um método híbrido. Com relação ao sistema de arquivamento, nós temos os sistemas direto, indireto e o semidireto. O direto, método alfabético, geográfico, ideográfico e alfabético. Não precisam de índice. O indireto, método numérico simples, cronológico, dígito terminal e o ideográfico numérico. Precisam de índice. E o método semidireto é o alfanumérico. Precisa de índice no segundo momento. E para finalizar, quanto à etapa de arquivamento. A etapa de arquivamento ela é resume no mnemônico chamado COA, né, que é a classificação, ordenação e armazenamento. Porém, tem alguns autores que também classificam essa etapa com alguns outros assuntos. Nesse caso, destaquei todos aqui. A inspeção é o exame de cada documento mediante a leitura do último despacho ou por uma rotina pré-estabelecida para verificar se os mesmos se destinam ao arquivamento. O estudo consiste na leitura cuidadosa de cada documento para verificar a entrada que será atribuída. A classificação define a organização física dos documentos arquivados e na sua interpretação. É uma operação intelectual. A codificação é os métodos de arquivamento adotados, letra, números e cores. É uma operação de apoio. A ordenação é a disposição de documentos dentro de uma pasta ou caixa de acordo com a classificação e a codificação adotada. Colocar em ordem os documentos de acordo com os métodos de arquivamento. Forma padrão de ordenação é a cronológica. Documentos mais antigos ficam atrás e os mais recentes na frente. É uma operação intelectual. Arquivamento é a colocação do documento no seu local de guarda ou armazenamento. É uma operação física. É isso aí, galera. Esse foi mais um Aumental de hoje. Até a próxima.